Um jovem grego chamado Dimitris morre precocemente, deixando sua esposa Maria sozinha. Confuso, um momento de transição de memórias é passada por ele, desde sua infância, inclusive com o trágico falecimento do seu pai, sem imaginar que muito longe dali, um ser misterioso o observava já esperando pela sua chegada. O que Dimitris não imaginava era que, após conversar e finalmente conhecer Obelisco, o anjo guia de enterro, todas aquelas memórias estavam, na verdade, preparando para o seu julgamento, onde ele iria para o paraíso ou as 8 prisões. Hoje apresentamos capítulo 3, O Julgamento. Fala, Geeks! Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Schulai. Mudei aqui um pouco a disposição do cenário, acho que agora ficou melhor, mais eu e menos parede. Até que enfim! Espero que vocês tenham gostado, aliás, foi sugestão de vocês aqui, então, meu muito obrigado. E bom, Geeks, bombando aqui, Vale dos Anjos, capítulo 3, O Julgamento. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não está entendendo o que está rolando, o Vale dos Anjos, o Torneio dos Céus, é um livro de minha autoria, que está sendo publicado semanalmente, todas as terças-feiras, aqui no Wattpad. Então, aqui na descrição você vai ver o linkzinho, é só clicar, é grátis. Clicou, abriu, começou a ler. Então, você vai poder ir lendo, ao final de cada capítulo vai ter um videozinho exatamente como esse, avaliando, contando curiosidades, easter eggs e debatendo um pouco do que aconteceu, junto com a presença de um convidado ou convidada mais do que especial, dando uma nota, avaliando se gostou ou não gostou, e dando também mais um complemento a tudo isso. Então, se você está assistindo esse vídeo, não conhece o canal, assista aos vídeos e deixo aqui meu grande pedido, se inscreva. Muitos de vocês que estão assistindo não são inscritos, então deixa aqui a sua inscrição, só clicar aqui embaixo, ou se você está no Wattpad, clica aqui em cima no vídeo, uma setinha para a direita, ele vai abrir a tela do YouTube para você se inscrever, comente, participe, vote aqui no Wattpad também no final, tem uma estrelinha aqui, é só você votar, e vamos que vamos, porque esse capítulo 3, meus geeks, finalmente eu começo a contar um pouquinho mais do que é esse universo do Vale dos Anjos. E vocês acreditam em julgamento? Vocês acham que quando a gente morrer vai rolar mesmo um julgamento? Vocês acham que vão ter ali alguém julgando as nossas atitudes? Você, como não seguiu à risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Porque, Geeks, sempre muita gente falava, porque o juízo final, o juízo final. Eu sempre fiquei com isso assim, mas tá bom, a gente vai ser julgado, mas eu entendo que julgamento tem alguém, uma entidade me julgando. E como que essa pessoa vai... pessoa, né, entidade no caso, vai colocar os argumentos. Se ela vai colocar, como ela sabe, é um ser onipresente ou não é um ser onipresente, vão ter testemunhas, é igual um julgamento humano, tenho tempo, não tenho tempo, e como que eu vai determinar se eu vou pro céu, vou pro inferno, vai dar tudo certo ou não vai dar tudo certo? Então eu sempre tive isso tanto dentro da minha cabeça, de julgamento, que eu decidi então falar, quer saber de uma coisa? No meu universo, aqui no Vale dos Anjos, tem sim julgamento ao estilo tribunal. Então, quando o Dimitris ali acorda, eu acho que foi a primeira coisa que eu pensei, né? Eu tento sempre me colocar assim, dentro do Dimitris, estou vivendo aquela história. Eu acho que se você acorda, né? Você passou por tudo aquilo, lembrança, morte, você acorda. Cara, tô sentindo o toque na minha mão, tô vendo, eu tô vivo, foi a primeira percepção dele achar que tava vivo. Então foi uma coisa que foi uma percepção de que eu acho que aconteceria com qualquer um de nós. Só que rapidamente ele percebe que tem alguma coisa estranha, tá vestindo uma túnica, ele tá num lugar que ele não conhece, e aí as memórias começam a vir até ele e ele se toca, do tipo, puta, morri, então onde é que eu tô? O que tá rolando? E aí quando ele tá andando assim, tentando identificar o lugar, ele vê então um palco ali, um local, onde tá então sendo preparado para o seu julgamento, um tribunal. Então imaginem, basicamente um tribunal, ali com um semicírculo, né, que é assim, então com as exposições ali das bancadas, aqui no centro um palco elevado, onde está o juiz, e aqui os jurados, tudo bonitinho. Então ele fica ali esperando, e aí aparece o Obelisco. Então o Obelisco finalmente chega até ele, do tipo, meu, e aí e tal, como é que você tá? Eles começam a conversar, e aí vocês começam a conhecer um pouquinho mais da personalidade do Obelisco. Então vocês veem que o Obelisco, ele tem... Imagina assim, né, você lidar com tantas pessoas que acabaram de morrer, imagina o quanto de pergunta que ele não deve ouvir, imagina o quanto assim de choro, de lamentação. Eu acho que uma hora você faça por isso tantas e tantas vezes, né, ele meio que perdeu um pouco a paciência, então ele usa muito do sarcasmo, ele usa muito da ironia.
Não me diga. São algumas sacadas que eu criei entre ele e o Dimitris para criar esse ambiente meio de sarcasmo mesmo, até para ter um pouco de alívio cômico pela situação. E aí vem um aviso, né, de que vai começar a rolar o julgamento, até que entram ali os anjos. Então são os anjos de luz, né, que eu entendo que são os anjos do Vale dos Anjos, do paraíso. E tem os anjos das 8 prisões, né, que são ali os anjos de capuz negro, assim, tudo sério. E aí entra o primeiro grande personagem desse capítulo, um dos personagens aqui mais legais dessa história, que é o anjo deus Malaquias. Então, aqui é a imagenzinha do Malaquias, feito pelo talentosíssimo amigo Luiz Quadros. Então, vou deixar aqui, sempre deixo aqui o Instagram do Luiz Quadros, quem não conhece o trabalho dele. E Geeks, Malaquias, para quem não sabe, foi uma inspiração minha, é um nome totalmente bíblico, né, totalmente voltado aqui para a religião. Mas eu lembro que quando eu pesquisei sobre Malaquias, eu queria algo assim como... Eu lembro que eu falei, putz, vou pesquisar nomes e significados, sabe? Nomes e significados. Eu lembro que quando eu li Malaquias, Malaquias vem do latim, que vem do grego antigo, que vem do hebraico. Olha isso. Que significa, na verdade, meu mensageiro. E quem melhor para não dar uma mensagem de que para onde o Dimitris vai do que o meu mensageiro? Então eu falei, puta, faz todo sentido. Então eu gostei, né? Malaquias é um nome muito imponente. E aí ele se apresenta como o anjo deus da eletricidade, dos raios, dos trovões. Então aí você já, Cronos, anjo deus do tempo, Malaquias, anjo deus da eletricidade. Então ele está indo mais para a pegada da mitologia. Interessante. Sim, essa é a minha ideia. E vocês vão conhecer os outros anjos deuses um pouquinho mais para frente. E aí então, o Malaquias apresenta como vai ser a estrutura do julgamento. Então vão ter os anjos de luz, os anjos carcerários, que são os anjos das 8 prisões. Cada um ali vai fazer a sua forma de julgar, mas ele, Malaquias, no fim vai ter a palavra final. Porque basicamente, né, entenda-se que os anjos de luz vão tentar puxar para o paraíso, os carcerários para as 8 prisões, e aí eles colocam um representante de cada lado. Primeiro ele chama um assistente ali chamado Arpol. Então, Geeks, esse nome Arpol, ele é muito curioso, na verdade, porque Arpol foi um jogo de RPG, que eu lembro que eu estava jogando na época. Aliás, um grande abraço para o meu amigo Allen. E eu lembro que eu vi ali o nome da ficha, assim, personagem, Arpol, que tinham criado, e eu falei, nossa, mas que curioso, né? E aí eu gostei desse nome, achei esse nome interessante, coloquei. É um personagem totalmente coadjuvante, então falei, quero colocar um nome X, coloquei, eu lembrei do RPG. E aí ele apresenta os dados, né? Fala qual é o nome do Dimitris, onde ele morreu, tudo bonitinho, onde ele vivia. E aí vem como se fosse o promotor e o advogado de defesa, né? O caso advogado de defesa aqui é o anjo Isaac. Isaac, que também é um nome bíblico, mas aqui é uma grande homenagem ao meu amigo aqui, Isaac Frosshard. Um grande abraço aqui pro meu amigo Isacão, tá aqui, grande brother, abração. E aqui do outro lado temos o promotor, que é o anjo carcerário, que vai tentar, né, provar pro Malaquias que o Dimitris é mau, que é o Overlord. Que obviamente não é o nome dele, né, ele não nasceu, não foi registrado com o nome Overlord, mas aqui é basicamente um apelido assim como do Obelisco, que eu ainda não revelei o nome. E Overlord veio de uma inspiração, não sei se vocês conhecem um jogo chamado Diablo, que eu tava ali jogando justamente no universo do inferno, e tinha um personagem que era muito imponente, assim, muito difícil de derrotar, chamava Overlord, e aí eu falei, nossa, que nome impactante, que personagem ali, a figura ali, né? E aí eu falei, puta, vou colocar no meu livro, então Overlord vem a inspiração do Diablo. Então, esse capítulo, ele não tem muito cenário, né, igual no capítulo 2, que foi passando, hospital e tudo, mas ele é o capítulo todo centrado, então, nesse tribunal, e aí começa aquela questão, vão passando os dados, o Dimitris tenta se defender, e aí o primeiro deles é quando eles falam que o Dimitris, ele brigava muito com o pai dele, e o pai dele morreu por causa dele, porque ele foi negligente de pegar o carro e sair, e aí o Overlord fala, olha só, como que você vai deixar no paraíso alguém que negligencia o próprio pai? E aí, vamos lá, Geeks, imaginem vocês um julgamento, se você vai pro céu ou pro inferno, e você sabe que você tem defeitos, você sabe que você tem pecado, você sabe que você tem seus podres. E aí você fala, puta merda, vai ter um telãozão, mostrando pra todo mundo as merdas que eu fiz. E aí você fala, putz, lascou. Eu entendo que 99,9% das pessoas que, sei lá, estivessem nessa situação, iam ficar com muito medo. Porque, cara, eu vou pro inferno, vou fazer 8 prisões, eu não quero ir, e se vai ficar tenso, vai ficar nervoso. Só que o Dimitris aqui, ele dá uma outra perspectiva, porque ele não se intimida. E isso chama muita atenção do Malaquias, porque o Dimitris de cara já fala, quem é você pra me julgar? Quem é você pra falar se eu tô certo ou tô errado? Você não foi pras 8 prisões? Se você tá nas 8 prisões, então, meu irmão, você tá nas 8 prisões, você não tem moral nenhuma pra falar de mim.
Você é pior do que eu? Fica na tua. Ó, meteu o óculosinho lá. Então, o Malaquias fica assim, uou, não lembro de ter visto alguém ter esse peito de chegar chegando assim, tão determinado de cara, porque as pessoas se intimidam. Você tá vendo ali o Malaquias, o anjo Deus, com a espada na bainha, todo um tribunal, sabe, o destino da sua eternidade em jogo, e o Dimitri mete o pé no peito do cara, aí você fala, caramba, aí o Overlord fica pistola, tipo, meu, quem é você? Você tá me desrespeitando, e aí questiona o Malaquias se ele não vai fazer nada. Só que o Malaquias, ele tá lá na reunião do Cronos, e o Cronos já falou, ó, cara, tá vindo. E ele sabe, ele tem uma noção, ele sabe quem é o Dimitri. Só que ele fica, eu vou dar pano pra manga. Realmente esse cara é diferente. E ele ficou do tipo, meu, vamos ver até onde esse cara vai. Eu tô curioso pra ver o que ele vai fazer. Vocês podem reparar, porque depois os conflitos que o Overlord vai trazendo vai muito referente ao sentimento que o Dimitri tem pela Mariah, né, pela Maria, se ele casou por interesse, se ele realmente a amava ou não. E ele coloca um ponto muito interessante, que é a questão das crenças do Dimitri, se ele acredita mesmo, se ele não acredita, né, da religiosidade, né, do Dimitri ser um cara com um bom coração. E há um embate aqui muito grande, então o Dimitri sempre devolvendo, sempre voltando. O Obelisco fica maluco, tipo, você tá louco, você tá peitando um promotor aqui na frente do juiz, aqui na frente de um anjo Deus. Só que até o Obelisco olha assim, tipo, cara, o Malaquias tá passando pano, né? O que tá acontecendo? Isso me lembra até uma cena do Naruto clássico, não sei quem assistiu Naruto, quando o Naruto tá fazendo o exame Chunin, que ele tem que fazer a prova, né? E ele entrega a prova em branco, só que o exercício da prova era ver quem desistia ou quem não desistia. E aí o instrutor fala assim, né? Tipo, eu tinha tudo pra te reprovar, só que eu quero ver até onde você vai. Aprovei um candidato que não respondeu uma única pergunta. Naruto Uzumaki. Ele é mesmo engraçado. E eu entendo que o Malaquias aqui, ele segue essa mesma linha. Ele podia colocar o Dimitris nas 8 prisões. Só que ele entende que, além dele ser o cara esperado pelo Cronos, ele corrobora ali, de fato, que ele tem alguma coisa aqui de diferente, seja pelo menos o ímpeto. Só que ele sabe que vai ter aqui um longo caminho pela frente, muita coisa vai acontecer. E é um pouco proposital eu ter criado esse Dimitris um pouco, como posso dizer assim, não com um passado tão tenebroso. Então não coloquei uma coisa muito pesada, algum crime, alguma traição, alguma coisa. Primeiro que se eu coloco traição, eu acabo com o romance da história. Segundo que se eu coloco alguma coisa muito pesada, uma coisa muito bizarra, assim, um crime hediondo, sei lá, roubo, ou qualquer coisa do tipo, além de você perder um pouco a empatia pelo personagem naquele momento, eu até poderia fazer um personagem mais cascudo com a vida, mas eu quero e quis construir um personagem sonhador, que acredita nas coisas, que tenha sonhos, que tenha ambição, que ainda veja o lado bom das coisas, sabe? Que não tem muitas pessoas que infelizmente sofreram na vida de tantas formas que se tornaram mais fechadas, sabe? Mais cascudas. E o Dimitris não, ele ainda tem essa alegria de querer conquistar as coisas. Então eu precisava de um background da vida dele, de que ele, apesar de ele ter muito forte o trauma com o pai, ele ainda tem, assim, ele entende que foi uma fatalidade, mas que ele ainda não sofreu um grande baque, assim. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí finalmente chega então a notícia, o Malaquias, ó, beleza, Dimitri, você tá aprovado, tá no paraíso. Mas o Overlord, aí nesse momento ele perde a cabeça, do tipo, meu, quer dizer que esse cara me ofende, me humilha, e você ainda deixa ele vir? Porque os anjos deuses, eles são muito justos. Se eles entendem que aquela pessoa não tem o perfil, eles não querem pessoas ruins ali. Então ele meio que entende que tá tendo ali uma distorção do julgamento, e ele fica tão louco que o Overlord ele parte para atacar o Dimitris ali, para destruí-lo, né? Porque não tem como morrer, então aqui eu falo muito em destruição, vocês vão reparar muito nesse termo. Só que aí, Geeks, eu dou uma pitada do que esse livro vai mostrar. Porque o Malaquias usa um pouco do seu poder, e assim, como um raio, né? Pegadinha, ele impede ali o Overlord de atacar, pune ele e fala, meu, não quero mais esse cara aqui, leva ele para as prisões e de lá ele nunca mais vai sair. Então o Overlord sai assim, totalmente escorraçado,
com toda a raiva, todo o ódio do mundo, foi humilhado, atacado, preso. Sabe qual que é a capacidade do ser humano? Ser preso, velho. Sabe por quê? Você não cumpre a lei, velho. E aí ele fala, isso não vai ficar assim. Então o capítulo termina com o Dimitris ganhando autorização então para ir até o seu enterro, né, o seu velório, o seu processo ali, o seu funeral, para que ele tenha ali o seu momento de estar ali junto com as pessoas que ele ama, como se fosse não de uma premiação, mas eu diria como um benefício. E o capítulo termina dessa forma. Então o Dimitris indo para o seu funeral e o Overlord ali sendo preso, frustrado e jurando vingança. Então, espero que vocês tenham curtido esse capítulo e para fazer aquela avaliaçãozinha, aquele comentáriozinho, aquele a mais, eu convidei aqui uma querida influenciadora digital aqui no mundo literário, a querida Kátia Regina. Aqui o Instagram dela aqui está na descrição, está passando aqui na tela, também está no livro. Então, eu espero que vocês entrem no Instagram dela, vejam ali as resenhas, os trabalhos da Kátia. E aí, Kátia, fala um pouquinho pra gente. Você gostou desse julgamento? Te assustou um pouco? O que você tem a nos dizer sobre o capítulo 3, O Julgamento? Oi, gente. Eu sou a Kátia. E o Leandro Schulay me convidou para falar sobre o capítulo 3 do livro Vale dos Anjos. É o capítulo do julgamento. Aqui a gente tem alguns pontos bem interessantes de quem acredita ou né, na vida pós-morte, de quem acredita que vamos passar por um julgamento. E o Dimitri, então, vai passar por um julgamento com os anjos para ver se ele vai para o lado bom ou para o lado ruim. Ele é julgado pelas suas boas e más ações e ele tem o direito também de se defender nesse julgamento. Então a gente vê a personalidade forte dele se defendendo nesse julgamento. É bem interessante, é bem bacana e bem descrito. Então a gente tá quase que junto com ele nesse julgamento, quando a gente está lendo o texto do Schulay. Então eu acho que vocês devem ler e esperar os próximos capítulos, né? Pra gente ver o que vai acontecer com o nosso Dimitri. Espero que vocês leiam, porque o Schulay tá fazendo um trabalho bem bacana, bem diferente, né? Uma coisa bem moderna, vamos assim. Para quem gosta de leitura, é uma boa alternativa. Tá bom? Obrigada, Schulay. Beijo grande. Espero que o livro faça bastante sucesso. Tchau, tchau. Bom, meus geeks, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando esse livro. Estamos aqui indo para o 4º capítulo, então já esses 3 primeiros capítulos de início de apresentação do mundo passaram, então ainda tem mais algumas coisinhas e a gente vai começar a entrar numa fase mais densa. Então aproveitem, toda terça-feira tem vídeo, tem capítulo, então interajam, votem, curtem, comentem, se inscrevam. Obrigado demais, obrigado por tudo mesmo. Grande abraço e até mais.